Romanos 12, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Vamos lá, queridos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, ou culto lógico. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler de novo? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto lógico, amém? Racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Queridos, Paulo começa aqui rogando a nós pelas misericórdias de Deus. Você entende que é um passo a passo o que Paulo está nos falando aqui. Olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus, porque ele está lembrando o povo que foi alcançado pelas misericórdias, amém? Ele está lembrando um povo que foi cheio da compaixão de Deus, foi tocado. Você foi tocado pela compaixão de Deus? Você traz a lembrança isso? Você se sente amado por Deus? Você se rende pelo que Ele fez por você? Essas verdades têm que estar cravadas em nós, queridos. Amém? Nós temos que nos lembrar da compaixão, de quanto Ele foi amoroso com nós, da compaixão das misericórdias dEle sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Então olha só, não começa de qualquer forma. Ele fala, olha, se ofereçam em sacrifício. Se ofereçam em sacrifício vivo. Não tem mais sangue no altar, agora o sangue é você. Amém? Não é mais cordeiros, agora é você o sacrifício. Você é a adoração. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando fala santo e agradável, não dá para mim ser santo sem ser santificado por Ele. Amém? Nós nos consideramos santo porque Ele nos santificou. Então eu também lembro do sacrifício dEle por mim, que me purificou de todo pecado, de todo mal. Amém? Então se eu sou santo, se eu sou agradável, é porque Ele fez por mim. Amém? Então já começa com gratidão, com entrega. Você tem que se apresentar com esse sentimento de gratidão a Ele. Sabe, que te lavou, que te remiu. Quantos destinos foram mudados, transformados aqui. Quantas pessoas tiveram a vida transformada. Hoje desfrutam de uma família, de filhos. Me lembrei do Julião aqui, batizando o filho. Chorei junto, Júlio. Porque, queridos, uma vida construída em Deus, ela requer entrega. Amém? Nós só vamos, queridos, se livrar dessa tortura do pecado contra a gente, essa luta contra a carne, queridos, no dia que a gente partir. É o único dia que a gente vai se livrar da luta contra o pecado, contra a carne. Até então as coisas são construídas com entrega, com sacrifício. Amém? Se entregando a Ele, com gratidão, reconhecendo o que Ele fez por mim, construindo as coisas, sabe? Com lágrimas, com dedicação, com esforço. Paulo, quem escreveu isso, ele foi o cara que se entregou.
se entregou pelo Evangelho por completo. O chamado dele foi lindo. Em Atos 26, se eu não me engano 13, quando ele está citando as palavras que Jesus falou para ele: ei, Paulo, eu vou fazer de você um grande homem, você vai livrar pessoas do mal, do poder de Satanás para o poder de Deus. É lindo o chamado dele, é o chamado que está sobre nós. Ei, se põe de pé, Paulo. Você vai ser usado como uma ferramenta para libertar pessoas, libertar cativos. Sabe, queridos, a nossa vida é construída em meio a isso, a dedicação, a entrega. Eu me apresento, não há outro. Jesus já se apresentou por ti pela salvação. Agora Paulo também nos diz em outro texto: coloque em prática a salvação de vocês. Porque é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, à medida que você se entrega a Ele, à medida que você se rende, ei, não se entregue a Ele com títulos, não se entregue a Ele com orgulho, se entregue a Ele com rendição, com renúncia, com quebrantamento. É isso que Ele não rejeita, um coração contrito e aquebrantado. Então, quando você se entrega, quando você se rende, Ele começa a operar a boa vontade dEle em você. É um passo a passo de como desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade. Esse é o culto racional. Tem gente que acha que o culto racional é o culto só com raciocínio. Vem do mesmo jeito e vai embora do mesmo jeito. Já que Cristo foi o cordeiro mudo, eu vou ser o cordeiro mudo agora também. Eu não vou expressar adoração nenhuma. Queridos, cordeiro mudo você tem que ser quando alguém no trânsito afrontar você. Quando alguém for te perturbar, quando alguém for querer tirar a sua paz, aí você seja o cordeiro mudo. Amém? Porque o justo não se justifica. Seja o cordeiro mudo diante da afronta, diante dos seus acusadores, diante das mentiras. Quando o plano está armado, não adianta você falar, abrir sua boca, não vão te ouvir. Mas Ele te vê. Ele sabe que você está escolhendo deixar Ele operar em você. Amém? Agora na presença, eu sou o sacrifício. Isso aqui refere a uma entrega total, corpo, alma e espírito. Você se rendendo por completo à presença do Senhor. Você se apresentando. Não há outro. Não, meu esposo vai se apresentar. Não, minha esposa está buscando. Não, queridos, é você. O chamado está sobre você. Amém. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Você só vai poder experimentar quando você se permitir ser transformado. A nossa mente tem que ser mudada, tem que ser transformada. As verdades de Deus têm que ser experimentadas na nossa vida. Amém? A igreja, queridos, está na margem. A igreja está na margem olhando aqueles que estão indo um pouco mais longe no rio, mergulhando e falando: não, não faça isso. Lembra do trono que jorra, do rio que jorra do trono? Que o anjo vem medir, pega Ezequiel pelas mãos e vai medir. E esse rio, queridos, ele é raso, hein? Ele demora para se aprofundar. Parece a nossa vida com Deus, não parece? O anjo pega na nossa mão e começa a nos conduzir. E é 1000 côvados, dos 500 metros, para poder a água só no tornozelo. Daí depois vai nos joelhos. Mais 1000 côvados, mais 500 metros. E são níveis. A nossa vida cristã tem que se aprofundar em Deus. A nossa vida cristã tem que ser aplicada. Sabe, deixa chamar a gente de habitolado, deixa a gente chamar de aleluiado. Ah, é o crente, não, esses dias um conhecido meu falou assim: não, tem coisa que em excesso, queridos, a presença em excesso nunca é demais.
Quando se tem o entendimento, amém? Lance as suas âncora na palavra. Lance a sua âncora na palavra, mas deixa o Espírito, amém, te fazer subir, te fazer flutuar, te levar, queridos. Sabe? Uma rendição deixa a sua mente ser transformada. Quando a gente se entrega no Espírito, quando a gente entrega a nossa mente ao Senhor, Ele começa a gerar a vontade dEle. Ele começa a te dar ideias. Ele começa a te transformar, mas é tão simples, que eu quero algo espetacular. E daí eu não sei que é Deus falando comigo. Então nós precisamos nos render. É na sua mente que você aceita ou rejeita a palavra. É na sua mente que você pode deixar ela penetrar no seu coração ou não. Amém? Então transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa vontade é aqui para a terra, não é para o céu. Senão Ele não ia falar para a gente se conformar com o mundo, não se conformar com o mundo, é para agora. Mas a gente, o que mais traz frustração para nós hoje em dia? Quando temos problemas espirituais, traz muito, é terrível. Mas as finanças é o que mais aflige o povo de Deus. Queridos, eu quero te lembrar que você vai pisar em ruas de ouro. Amém? Você vê alguém aqui pegando cimento na rua? Você vê alguém aqui rebentando asfalto, guardando cimento? Não. Vai ser no céu a mesma coisa. Você vai pisar ruas de ouro. Amém? Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é você ser pleno do Espírito Santo, é você estar mergulhando nesse rio, é você estar se aprofundando em Deus. Tem um salmo que fala que os caminhos de Deus não são conhecidos, Ele vem por áreas que nós não esperamos. Em Isaías 45:15, se eu não me engano, diz que Ele é um Deus que se esconde. Ele quer ser achado por você, queridos. Amém? Ele quer ser achado por você. É você que tem que se apresentar. Amém? Não é só o pastor André. Esse culto aqui vai ser cheio do poder, sabe quando? Quando você vir desejando. Quando você vir falando, ei, hoje vai derramar. Hoje vai ser um jorrar de águas vivas. Porque as intenções contam. Amém? As intenções é a fé que você está gerando. O Senhor vê o coração. Você lembra que Jesus não pôde operar muitos sinais lá na terra dele em Nazaré? Por falta de fé. Pela incredulidade. Ele se admirou da incredulidade. Queridos, eu não canso de repetir isso. São as verdades que têm que ser implantadas em nós. E ontem eu li em Filipenses que Paulo fala assim, olha, eu não me aborreço de falar para vocês as mesmas coisas. Eu não me aborreço. Eu falei, glória a Deus. Queridos, são as verdades que eu estou tentando experimentar. Sabe que 15 anos de convertido, glórias a Deus que a palavra tem que ser aplicada e ela gera caráter, ela que te transforma, mas se você deixar ela escapar, você vai viver sendo afligido. Eu me entristeço às vezes que eu vejo irmãos na igreja sofrendo, porque não se posicionaram. Ei, você precisa se posicionar, você precisa dar um basta. O que o Senhor te fala são as verdades eternas, Ele te escolheu. Mas se você não posiciona, ei, eu sei quem me chamou, eu sei quem Deus é na minha vida, você continua sofrendo esses ataques. Você continua sempre voltando ao passado, se achando imperdoável, se achando culpado daquilo que Ele já te livrou, já te perdoou. Amém? Se Ele já te perdoou, eu tenho coisas no passado que eu me arrependo até hoje, que se eu ficar lembrando eu choro até hoje.
mas eu sei que o Senhor já me limpou, me lavou pelo seu sangue. Paulo também fala, ei, seja como filhos inculpáveis. Você não pode viver se culpando, senão você não crê nisso que o Senhor fez por você, no sacrifício dele. Até quando eu vou viver me culpando? O que eu devo fazer? Cortar um braço para perdoar meus pecados? Não. Ele já se entregou por completo. Agora viva uma vida de entrega a Ele. Agora você é o sacrifício vivo. Ele não quer te matar. Ele quer fazer você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Mas isso requer transformação de mente. Deixar paradigmas, tradições para trás. Deixar mentiras de Satanás para trás e se posicionar. Não com orgulho, mas com gratidão. Você manifestar o reino é a melhor forma de você ser grato pelo que o Senhor fez na sua vida. Você ser cheio de Deus. E entenda que não é um fato, um caso, naquele dia aconteceu tal coisa. Não, é uma vida contínua. Você é uma peneira. Você só é cheio de Deus quando você é mergulhado nele. Porque daí você está nele. É uma continuidade, é um movimento, não é algo que aconteceu e não acontece mais, não. É algo contínuo, ser cheio, buscar a presença, se entregar, se derramar por completo, me render a Ele. Uma vida de rendição, de gratidão. Daí você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Olha só, Romanos 2 Coríntios 3:18. Aleluia, Jesus. Queridos, olha o que nos fala. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Então a nossa vida está sendo transformada de glória em glória, com o rosto descoberto. No Antigo Testamento eram tantos rituais sagrados. O Evangelho é simples. Amém? Com o rosto descoberto, Ele abriu o caminho para você. Amém? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei orar, ninguém tem a oração perfeita. O que nós temos é o exercício. O que nós temos é algo contínuo, de continuar buscando a face do Senhor, de continuar se entregando, de continuar mergulhando, tentando de alguma forma agradá-lo, tentando de alguma forma se aprofundar, até que essa palavra saia do papel e nós vivamos, e a minha vida seja o Evangelho. Será que a minha vida e a sua é o Evangelho? Será que nós carregamos? Qual o versículo que você carrega dentro de você? Se eu te perguntar agora, quando Elias perguntou para Eliseu, queridos, o que ele queria estava na ponta da língua. Eu quero a porção dobrada. Não tem tempo. Olha só o rio de Deus. A gente observa que os grandes homens de Deus, todos tiveram provas, todos tiveram obstáculos. Eliseu, fica aqui que eu vou para lá, que eu vou para Gilgal. Fica aqui que eu vou para Jericó. Fica aqui que eu vou. Vive o Senhor que eu não vou te abandonar. E o que você quer, Eliseu? Eu quero a porção dobrada. Tem que estar na ponta da língua. Está na ponta da língua o que você quer do Senhor? Ou você veio para pensar o que você vai querer? No próximo então você já vem. Porque o Senhor, queridos, Ele sonda os corações. E à medida do que você deseja, Ele vai gerar. Ele gera o querer e o efetuar na sua vida, segundo a sua boa vontade. A vontade perfeita do Senhor é a vontade completa, é o que te completa. Somente a presença dEle pode nos completar. Amém?
Eu quero te dizer que a gente pode ter dificuldades e aflições, e temos que correr mesmo e buscar. E Satanás sempre vai nos provar no que nos falta. Amém? Quando eu falei para você que nós vamos andar sobre as ruas de ouro, é porque nessa terra nós temos que conquistar o pão. Lembra que Jesus, ele foi provado naquilo que faltava. Ei, Jesus, você é filho. Você é filho, mas está faltando pão. Você é filho, mas você está passando necessidade. Não se responde Satanás, queridos, com experiências. Ah, meu pai falou que eu sou amado. Meu pai falou que eu sou querido. Não, querido, se responde com a palavra, com o que está cravado no seu coração. A revelação de quem você é para você entender o chamado e o propósito. Você não pode esquecer quem te chamou. Porque ele fala uma vez e depois você passa dificuldades, daí você fala, não, mas Deus, ele não falou que eu sou filho. Onde? Queridos, guarda o que ele fala sobre você. Ele não mente. Amém? E deixa a palavra cravada no seu coração. Aleluia. Para que você gere as bênçãos do Senhor, que Ele derrame a vontade dEle sobre a sua vida. Mas é um processo, eu vou ter que me entregar. Eu estou vivendo, primeira pergunta, eu estou vivendo a boa, agradável e perfeita vontade? Eu estou no centro da vontade dEle? Ou eu ainda estou se amoldando com as coisas do mundo? Ou as coisas do mundo ainda estão querendo me amoldar? Se está, querido, se lança no altar. Se entrega. É Ele quem transforma. É Ele quem dá graça. Quando eu não posso, quando eu não consigo sozinho. Amém? Se lance, se quebranta. Ei, Senhor, eu necessito. Ei, queridos, contra as trevas você se posiciona. Amém? Você se posiciona na sua casa, você ora, você declara a palavra, mas no altar do Senhor você se quebranta. No altar do Senhor não tem títulos. Tem gente que até se apresenta, mas se apresenta, eu tenho faculdades. Senhor, eu tenho... Lembra do fariseu? Senhor, eu jejuo 3 vezes. Eu cumpro tudo. Senhor, eu não sou como esse publicano. Tem gente que até se apresenta, mas da forma errada. Já o publicano, queridos, não espere pecar para você se render, não é isso. Mas tem uma vida de rendição. Sabe, o que o Senhor fez por você é o favor imerecido, é a misericórdia, a compaixão. Então eu me derramo no altar dele para que ele me complete. E contra as trevas você sai daqui como um leão. Você sai daqui sabendo quem te chamou, quem te escolheu. Amém? Para terminar, Isaías 44, olha só. Quarenta e 44:1. Vamos ler até o 5. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Amém, querido? Você quer que o Senhor te formou no ventre? Isso faz diferença na sua vida? O Senhor te formar no ventre, queridos, é muito amor. Aleluia. Ele o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, que é Israel, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor.
outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e escreverá na sua mão, do Senhor, eu sou do Senhor, e tomará para si o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvor pode subir. Olha aqui, que texto lindo. Ei Jacó, meu servo, Israel a quem eu escolhi. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre. Aleluia, eu não sei quantas coisas você passou até chegar aqui, mas o Senhor te deu graça, queridos. Amém? O Senhor te deu graça. E olha só, não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, é o nome simbólico de Israel, amém? A quem escolhi, pois derramarei água na terra seca. Querido, você quer ser cheio de Deus? Você quer viver coisas novas? Você quer começar a caminhar, sair da margem e começar a mergulhar no rio? Apresente fome e sede. Se apresente como uma terra seca que carece da glória. Se apresente ao Senhor como necessitado por Ele. Amém? Derramarei água na terra seca e torrentes na terra sedenta, água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém, queridos? Mas para isso, precisa de você se apresentar. Precisa de você ser o sacrifício. Precisa de você se entregar a Ele. Até a sua família vai desfrutar, queridos. Amém? Abençoarei 1000 gerações daqueles que me amam. Você crê nessa palavra, queridos? Amém? Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Tome posse do que o Senhor ministrou ao seu coração, amém? Satanás, ele quer nos afrontar, nos intimidar, ele quer nos mostrar. Pode se posicionar, os irmãos do diaconato, para a gente ofertar na casa do Pai. Satanás quer sempre, queridos, nos fazer desanimar mediante as afrontas, as dificuldades. Mas se levante hoje contra os seus inimigos. Amém? Se levante. O que é? O que eu preciso sacrificar? Meu tempo? Algumas séries? Não se amoldem, queridos. A Bíblia diz que os bons costumes, o mau linguajar corrompe os bons costumes. Para você mergulhar, você vai ter que às vezes se afastar de certas amizades. Se você anseia mergulhar mais e mais, tem amizades que você vai ter que deixar para trás. São níveis, são separações. É só para quem quer, amém? Só para quem quer. Mas entenda essa palavra. Amém? O que o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer através de você. O Senhor quer te encher da glória. Amém? Você é o espelho da glória do Senhor. Você não vê o seu rosto lá no espelho? Você aqui na terra é o rosto de Jesus. De glória em glória, que a sua vida possa avançar de glória em glória. Amém?